Ok. Teste de som. Fica perto do microfone. Depois quando fico longe não dá para ouvir muito bem, mas acho que assim tá bom. Acho. Yeah. Yeah. Money. Ball. Shooting. Score. Yeah. Yeah. Money. Ball. Shooting. Score. Sou tipo Steph Curry. Shooting threes non-stop. Sou tipo LeBron. Getting rings non-stop. Continua assim. Vou tentando improvisar, mas não sei fazer nada disso, bro. William, where you at? Diz onde é que eu estou. Diz onde é que tu estás e ajuda-me a vir o som. Só estou a dizer coisas que não fazem sentido. Requerem faz ruído com o mic dele porque ele não quer usar fones. Mas estamos sempre a dizer para meter os fones, mas o gajo não quer, eu não sei porquê, mas bro, isso não faz mal, é algo básico. Tenta meter se calhar o volume mais baixo. Ok, bro. Yo, cá estamos outra vez comigo. Volta completa foi feita. Todos fizeram um vídeo. William fez um vídeo e meio. André fez o vídeo dele. Luqueni fez o vídeo dele. Agora é a minha vez. Desta vez não vai ser 2K. Tenho uma ideia diferente. Estava a navegar o YouTube no outro dia e vi um trailer de um vídeo que está na NBA Apple, no site da NBA, que é as jogadas mais inteligentes da season até agora. E eu pensei, ok, a ideia é interessante. Acho que seria um bom vídeo para reagir. Então, cá está. Primeiro react video da Moneyball. Moneyball Reacts. Estão prontos? Espero que sim. Então, vamos lá. Busting right through his shoe with superhuman force? But what about all of the high IQ plays? These are some of the best passes, reads, and play calls of the early 2023 season. Let's start in Oklahoma City, where the Thunder were in the midst of a wild comeback against the Bucks, trying to tie the game or take the lead. And Josh Giddey grabbed not one, but 2 offensive rebounds in the final minute to keep the play alive. Meu jogador da Fantasy, que só por acaso não está a fazer nada. Tem que confirmar. Mas a última vez que eu vi, nada de jeito. Mas também ele teve lesionado. And then they stopped the clock to see if the shot clock should have reset. And if you go back a few weeks in a preseason game, Giddey was inbounding and his coach Mark Dagnall called a simple play for a back screen to the basket. And San Antonio looks like they guard it perfectly fine. But Giddey has other ideas and slings a fastball that is an unbelievable one-handed zip. So, what do they call up in that clutch situation against the Bucks? The same play, a little back screen for Lou Dort, and... Ok, uma coisa que eu só estou a dar conta agora é... o vídeo está em inglês e este canal é em português. É assim, se vocês não percebem inglês, peço desculpa, esse vídeo se calhar vai ser um pouco complicado, mas... não vou estar a explicar todas as jogadas, infelizmente. Se quiserem que vos expliquem jogadas, mandem uma DM a Twitter da Moneyball e alguém vai vos responder. Não vou ser eu, mas alguém vai vos responder e vai vos traduzir o vídeo todo. Watch Giddey. Giddey looks to his left to inbound it, but what he really wants is Lou Dort to cut back door. Reads Brook Lopez, who isn't watching the play, so he just slings a fastball with one hand back door. Tie game. Absolutely amazing passing by Josh Giddey in a clutch situation. Speaking of clutch situations, it wouldn't be a smartest plays of the month without sneaking in a Nikola Jokic doozy, and this one is in the final minute against the Thunder. Jokic is backing down, and Shai Gilgeous-Alexander lingers a little on the block to provide extra help, and he even has his arms out, but Jokic doesn't care, fires a bullet for a layup to tie. Yeah, a partir do momento que... And Shai Gilgeous-Alexander... Se vocês jogam basquete, vocês sabem, tu metes o braço para trás para manteres o jogador na
na tua zona, certo? Lingers a little on the A block to partir do provide momento que ele extra fez help. isso He aqui, even has his arms out, but ele fez isso aqui, ele pensava que o jogador ainda estava perto dele. Mas a partir do momento que ele não sentiu o jogador, e tens um jogador como o Jokic aqui, que faz qualquer tipo de passe, acabou. Eu normalmente não teria a coragem de fazer um passe desses, porque eu vejo estes dois aqui e vou atirar a bola para ele e ia ficar do tipo, se eu lhe passar a bola aqui, ele não vai fazer nada, porque não tem espaço para fazer nada. Mas isso é a jogar num nível muito mais baixo do que eles jogam. Eles têm confiança que se ele passar para qualquer espaço aberto, eles vão conseguir fazer qualquer coisa. Então, yeah. But Jokic doesn't care, fires a bullet for a layup to tie the game. And the brilliance of this pass to me is that Jokic's head is turned, so he maybe can see his teammate Aaron Gordon out of the corner of his eye when he picks the dribble up. And if Gordon were covered as he's swinging his arm to pass, he would just skip it into the corner for three instead. And we know this because we've seen Jokic do this repeatedly in the last few seasons. Amazing. Passes in the final minute are one thing, but I really love passes in the final second, where it looks like there isn't enough time to even pass in the first place. We saw this last season from Marcus Smart when he hit Jason Tatum at the end of a playoff game, passing it with under 2 seconds left on the clock. In Los Angeles, the Pacers run this nice little out-of-bounds action that creates confusion for the Lakers. Anthony Davis wants to switch, but Russell Westbrook follows the cutter into the corner. That leaves one Laker to guard two Pacers, and when Matt Ryan chases Buddy Hield around the screen, Miles Turner can pop wide open for three to win the game, but he leaves it short, and on the ricochet it ends up in Tyrese Halliburton's hands, and he checks the clock, and there's only 4 seconds, so naturally he puts it on the deck, heads right for the game-winning shot. Mas, o que é que vai acontecer aqui? Quem viu esse jogo? Quem viu, ou pelo menos esta highlight, está aqui, 2 segundos, tem a bola aqui, nessa posição, Anthony Davis à tua frente, essa pessoa, Antonio Reeves à tua frente, o que é que vocês fazem? Vou-vos dar 5 segundos para comentar o que é que vão fazer. Cliquem no pause. Mas quem viu este jogo sabe o que é que vai acontecer agora. A bola vai sair daqui e vai para... But passes at the last second, again with under 2 seconds on the clock for a game-winning three from rookie Andrew Nembhard. And he said after the game that he didn't hit Buddy Hield in the strong side corner because Anthony Davis was lurking to block the shot, so he swung it to the other side instead. An incredibly heady and unselfish pass from Halliburton, and just reinforces you can pass the ball in the final seconds of the game. A equipa do Canadá está a ficar forte, por acaso. Tem esse miúdo dos Pacers que marcou aqui nessa jogada, não sei o nome dele, Andy Neinhardt, ou seja lá o que ele disse. Tem o Benny Maturin, ou seja lá qual for o nome também dos Pacers. Tem o Shea, tem o Jamal Murray, tem o RJ Barrett, melhor jogador da equipa. E estão a crescer. Acho que o Powell é canadiano? Acho que sim. Não sei, mas ele não é grande coisa. Mas a equipa está a crescer. Stick with more endgame drama. In Cleveland, the Celtics and Cavs played one of the best games of the young season, and it was close down the stretch. And the Cavs want to screen Evan Mobley here to make it a little harder to defend his screen on the ball. But notice the Celtics pre-switch this by keeping Al Horford low. So that means Horford is guarding Donovan Mitchell, and that's a mismatch the Cavs want. So Mitchell wisely clears out wide to the corner so no other Celtic can get near him to switch back. Then he wants to cut back into this open space so the Celtics can't switch, gets it with the floor cleared out, immediately attacks the mismatch, and finishes to go up 4.
There were, of course, more dramatics in this game. With the Celtics down 2 and 10 seconds left, they set up this really tricky inbounds play where Jason Tatum is in the back court. And with a defender glued to him, the first option that gives Boston is the ability to play 4-on-4, which makes it easier. Instead, what they really want here is Tatum coming downhill with some momentum. If he heads left, that means Mitchell can just switch onto him. So what he really wants to do is set up his man, Dean Wade, to cut back to the right like a football wide receiver. Tatum catches it in open space, and here's where the second part of that play design is so powerful. By Al Horford sprinting to the corner, the natural helping defender here becomes this low man in the opposite corner. But he's worried about Jaylen Brown coming off some screening action. Evan Mobley doesn't want to leave the strong side corner because Horford would be wide open. And it's Jared Allen who has to come all the way over from the inbounds position to try to save the play. He can't. It's a Tatum dunk, and the Celtics sent the game into overtime. Brilliant play design by rookie coach Joe Mazzulla. There have been some next-level passes early in the season, and one trend to keep an eye out for is players driving to the hoop, realizing there's a lob threat, and just... Pensei que iam dar uma jogada do Trae Young. Não íamos ver isso, ia ter que skip, infelizmente. Throwing it up near the rim when they're not able to finish. Knicks legend, Luke Cornett. I don't know if Jason Tatum actually intended to do that here or if the ball was blocked, but on this play in Chicago, the ageless Goran Dragic certainly intended it as he came blazing off a screen, turned the corner to get downhill, met a shot blocker, and realized he could just throw it up in the air for his roll man, and that is an absolutely incredible pass and finish by Derrick Jones Jr. This one wasn't a lob, but it was certainly next level. De'Aaron Fox, como diria o Magic Johnson, William vai gostar desse. Comes off an early pick here, tries to get left downhill against the Golden State defense, and when Andrew Wiggins comes over to help, the corner pass is open. So what does this help defender do? He slides toward the corner. So Fox moves to his second read, which is to throw it to the wing, and Jordan Poole knows he needs to then rotate to the wing. So Fox just throws it right where Poole left, and that leaves a wide open runway for Chimezi Meadow and a huge dunk. And again, the normal pass here for... Isso mesmo é bonito, porque são muitas leituras em tipo muito pouco tempo. Isso são coisas que acontecem durante é tipo vocês fazem qualquer tipo de desporto, ou mesmo, sei lá, estão a jogar na PlayStation, quando está a acontecer assim no momento, essas leituras de jogo em tempo mínimo são o que separam bons jogadores de grandes jogadores. From Fox is probably the... Ele aqui, eu não sei se na cabeça dele ele já está a pensar, corner, vi isto, jogada eliminada, second level vi isto aqui, pass, jogada eliminada, vi isto aqui, jogada eliminada. Ou será que ele logo desde o início, quando ele previu que isso tudo já ia acontecer e mandou aqui? Ia mandar aqui. Isso faz sentido? Não sei. Outra coisa que ele se calhar podia estar a pensar, já vimos filme dos Warriors e os Warriors eles fazem rotação XXXY. Ou então vou mandar isso para aqui. Ou outra coisa ainda que pode acontecer, que é uma coisa que tu percebes, que eu comecei a perceber sobre desporto de alto nível, a ver Fórmula 1, que é a confiança que tu tens nas capacidades do teu inimigo. Porque, tu sabes que és bom no teu desporto, mas tu sabes que os outros são bons no desporto, e então sabes que eles vão fazer essas coisas todas, e então isto aqui vai acabar por abrir. É uma leitura de jogo incrível. Mas depende de muitas coisas. Eu gostaria de saber qual foi o processo de pensamento dele. De'Aaron Fox, se estás a ver isto, manda mensagem e explica.
and he plays some 4D chess to throw it all the way back to his original screener. Amazing. Trae Young can play a similar game too. This is down the stretch against the Pelicans, and Pulamos essa jogada ou é para ver mesmo? Acho que... Okay. Zion Williamson is switched on to Trae here, so he's able to use his quickness and attack him. Once he's in the paint, can use that incredible passing to find teammates. After a Pelicans bucket cut it to 3, they ended up with Brandon Ingram switched on to Trae. He again wants the clear out, drives into the paint, and for the second straight possession, uses that little floater pass to punish the help and keep the Hawks ahead. So finally, Herb Jones says, I am not switching off of Trae no matter what. Young asks for the screen, and Herb says, I am getting over it. Ingram stays in his path until Jones completely recovers, and this way the Pelicans don't give up the switch. So they try the screen again with 6 on the shot clock. Ingram jumps Trae, and as Herb recovers, that leaves the screener open at the top. This help defender realizes that with 3 seconds left, as Young is going to pass it to him. So Trae goes next level and throws it right at his man in the corner, and it's a wide open 3 to ice the game. Spectacular. Nada de especial. Finally, the Kings have run some beautiful offense this season. For instance, they ran different wrinkles on the same play against the Clippers earlier this year, starting a guard in the paint during pick and roll, and then having him pop out here for an uncontested 3. That's a tricky action to guard, so they come back to it a few minutes later. Kevin Huerter goes and sits down in the paint. De'Aaron Fox runs the pick and roll toward the middle, and this time Huerter sneaks out the other side, unselfishly makes the extra pass, and it's a wide open 3 for Fox. So they'll use cutters in creative ways like this, and watch Huerter on this one, guarded by Steph Curry. He looks like he might cut through to the other side, or when he sits in the paint, pop out to the top of the key again, but instead he sprints to the corner around a little baseline screen. The Warriors jump on the cut, and that leaves our old friend Meadow wide open. And the thing... Bros, praticamente é o que o Curry faz. Praticamente, não lembro-me, vi um vídeo, tipo, estavam a falar do magnetismo do Curry e como é que ele puxa jogadores. O que aconteceu aqui praticamente foi isso. Quer dizer que o Huerter vai ser o próximo Curry? Pergunta. Mas, porque da maneira como ele vai para o corner e ele puxa também esse jogador aqui, é praticamente a jogada que o Curry faz sempre. Se vocês virem o jogo dos Warriors e virem a maneira como o Curry puxa os jogadores da equipa só com o movimento dele e como abre rotações para os outros jogadores da equipa dele, é basicamente o que faz os Warriors serem tão bons. É o magnetismo do Curry. E parece que agora temos o magnetismo do Huerter. Instead, he sprints to the corner around a little baseline screen. The Warriors jump on the cut, and that leaves our old friend Meadow wide open. And the thing I love about this play is we've seen Steph Curry make this same cut over and over again over the years and pull defenders with him through his gravitational orbit. And this time, Huerter was the one who gave Curry a taste of his own medicine. You see Steph turn and realize what happened, and all he can do is give a round of applause and say touche. You can get Thinking Basketball content in the NBA channel on YouTube. Ok, muito bom. Então é isso. Foi uma reação rápida. Deixa eu ver, 17 minutos, olha. Até foi mais do que eu esperava. Mas, passou rápido, não acham? Acho que passou rápido. Mas foi bom aprender um pouco mais de Basketball IQ. Ter mais umas jogadas no meu bolso e no vosso bolso também. Próxima vez que forem ao campo, tentem pensar na jogada do De'Aaron Fox, que aqui vai fechar, então passa para aquele e depois esperem que o vosso teammate consiga marcar. Mas não tenho muitas esperanças, porque como eu disse no início do vídeo, o vosso teammate não é profissional em basquete, então muito provavelmente vai falhar na mesma. Mas se fizerem um passo bonito, ao menos tentaram, e isso é que é importante no final do dia, tentar. E é com isso que eu fecho o vídeo. Obrigado mais uma vez
por todos vocês que vieram ver o vídeo e fiquem atentos para a próxima release da Moneyball, próximo episódio, próxima coisa que fizermos, a próxima pessoa que lançar vídeo. Então, adeus.